Uma coisa que eu queria comentar para vocês sobre relação sexual, sexo casual, uma coisa que muitos homens não entendem, que basicamente, rapaziada, para você ter sexo casual, para você conseguir se relacionar com mulheres, você não precisa ter dinheiro. Duas coisas que os caras não acreditam às vezes, ou eles não acham que é verdade, que não é possível, perdão, que é possível você ter relação sexual, você conseguir ter mulheres aí para você sair esporadicamente, sem querer namorar, sem casar com ela, sem você ter dinheiro e sem você ser shed. Então o que eu quero dizer é que para você se relacionar sexualmente com mulheres, não tô falando de leitar de ghost, porque esse negócio aí é uma coisa que, para você fazer isso você vai ter que ser um cara muito acima da média, talvez às vezes realmente shed ter grana ou ter status pelo menos para ter essa abundância, essa habilidade. 2, você tem que ser um cara muito frio para você conseguir fazer isso aí, leitar de gosto. Você tem que ser um cara muito frio para fazer isso, que normalmente a maioria dos homens não são, quase um sociopata. 3, essa é a receita para você se arrebentar. Aí eu falo para você que você vai tomar uma falsa acusação. Se você vir querer meter leitar de ghost e ainda iludindo, aí eu falo pra você, aí eu não vou ser responsável de falar pra você fazer um bagulho desse. Se você for capaz, primeiro que você não vai ser, mas se você for, eu não vou ser responsável de falar pra você fazer isso, porque aí você vai tomar no olho da sua goiaba, aí você vai se estourar. Aí você vai tomar uma falsa acusação, uma Maria da Penha, alguma coisa nesse sentido, e você vai se ferrar na delegacia da mulher, se você fizer isso, beleza? Então eu quero falar pra vocês, rapaziada, que para você se relacionar sexualmente, uma coisa que os caras não acreditam é que não é necessário você ter grana e não é necessário você ser shed. Hoje em dia, vocês têm que entender que muitas mulheres, o que elas querem no mercado, rapaziada, dos homens, tá? É basicamente um rolê sexual de qualidade. Eu não vou falar pra vocês aqui, elas querem curtir, elas não querem relacionamento, elas não querem se casar com você, elas não querem saber se você tem grana. E elas não querem saber também se você é o Arnold Schwarzenegger, ou se você é o Brad Pitt, ou se você é o Tom Cruise. Elas não estão nem aí pra isso. Muitas mulheres no mercado procuram isso hoje. E tem muitos caras que não conseguem entender essa questão. Agora tem uma ressalva aqui que precisa ser dita, que eu já falei. Definitivamente, as mulheres mais bonitas, as mulheres lindas, as mulheres bastante acima da média, vamos chutar aí, vamos usar número para ficar claro, tá? Vamos chamar de Stacy, ou as que são aí, sei lá, vai, nota 7 a 8 para cima, entendeu? Essas mulheres realmente aí, se você não for um cara que ou você for shed, entendeu? Definitivamente, ou você for um cara acima da média na grana, tá? Com um poder aquisitivo financeiramente muito desenvolvido, você não vai conseguir nada com essas mulheres generalizando. Generalizando, sempre tem exceção, porque eu já vi Norme pegar Stacy. Então, exceção tem. Vai ser pro camarada, como eu falei, que ele vai estar ou na ocasião, ou ele já tem uma confiança, o game, vamos chamar assim, como você quiser, muito acima da média. Principalmente o game lá, eu destaquei para vocês todos os tipos de game, né? Principalmente o game aí é óbvio, né? O game da aparência e da confiança, da masculinidade, né? Do look. E o segundo game que é ou no modo direto ou no modo indireto, que seria no cara ser direto ali na confiança dele, falar a verdade para a mulher, ou no modo 2 o cara ser muito calibrado no PUA, entendeu? Que é incomum para a maioria dos homens, o cara ter essa habilidade toda. O Breyer deu um exemplo do que aconteceu com ele, que eu chamo isso de frame do caçador, que às vezes acontece. Frame do predador, frame do caçador, eu fiz um vídeo para os membros, é antigo esse vídeo aí, se você caçar lá na minha playlist, se você quiser se tornar membro, você vai encontrar. Eu chamo de frame do caçador, tá? Aconteceu com o Breyer isso daí. É uma coisa que talvez já deva ter acontecido com você num carnaval, numa balada, já aconteceu comigo também, é uma parada meio pontual, mas acontece com os homens às vezes, beleza? Que é quando o cara tá com a confiança tão alta, que, cara, toda a linguagem corporal, toda a comunicação dele muda no ambiente e as mulheres começam a notar que esse camarada tá diferente. Com o Breyer aconteceu isso quando ele comenta que uma vez ele foi numa balada, que ele queria muito, e aí acontece que ele chegou numa garota e falou, eu vou te beijar, vou ficar com você, alguma coisa assim. A garota era linda e ele ficou com ela, ele não acreditou. Ele não acreditou, porque a confiança dele tava assim, fora do limite. E ele foi nessa balada não pensando em mulher. É uma parada que só quem já experimentou sabe do que eu tô falando. Normalmente acontece numa micareta, num carnaval, numa balada. Você já deve, talvez, deva ter passado por isso algum dia na sua vida. Essa diferença de frame, que você entra numa puta frame confiante, e essa é a diferença que às vezes você vai, não tô falando que você deve fazer isso ou que é o certo, tô falando que já aconteceu, entendeu? Essa é a diferença do cara quando ele vai numa balada, e às vezes ele passa o rodo, e às vezes o mesmo cara, ele vai numa balada e ele não consegue ficar com ninguém. Aqui ele tava na frame do caçador e aqui ele tava na frame de presa, digamos assim, entendeu? O Breyer passou por isso, eu até comentei no Redcast, eu falei, você desbloqueou o que eu chamo de frame do caçador. Ele deu um outro nome lá pro que aconteceu, acho que ele foi eu tava predador, alguma coisa assim, eu falei, eu chamo isso de frame do caçador, entendeu? Então, essa é uma circunstância em que acontece
para o cara ele conseguir ficar com várias mulheres. Então, se você desbloquear essa frame, ou se você tiver natural, tá? Você, que eu chamei de instinto superior masculino, para fazer essa analogia lá do desenho, entendeu? Quando eu fiz esse vídeo para os membros, beleza? Então, se acontecer essa ocasião, você pode até conseguir ficar com mulheres muito lindas ou Stacy's, mesmo você não sendo um cara financeiramente acima da média, ou você sendo um Shed. Como eu falei, é um instinto superior do homem, cara. É difícil pra caralho de desbloquear, mas acontece, rapaziada. Tenho certeza que alguns caras no comentário vão deixar aqui, vão falar que já aconteceu com ele, vão lembrar. Você deve ter se identificado com isso que eu disse, beleza? Então essas são as hipóteses que pode acontecer de você conseguir sexo casual com essas mulheres acima da média. Vamos lá, como eu disse, beleza? Se você tiver um game modo 1 acima da média, natural. Se você tiver um game modo 2 acima da média. Se você for esteticamente muito acima da média. Se você for financeiramente muito acima da média. Ou se você desbloquear a frame do caçador, como eu expliquei. Mas generalizando, rapaziada, para as mulheres assim, no mercado normais, mais comuns, você não precisa disso para conseguir relação sexual. Porque tem muitas mulheres que elas estão procurando só se divertir. Isso é uma coisa normal. O que você tem que ter basicamente para se relacionar sexualmente com as mulheres, rapaziada, é dick game hoje em dia. Não tô falando Stacy, não tô falando Stacy. Para elas também você vai precisar, mas tô falando para as outras. Isso aqui também fora as outras coisas que eu já expliquei. Mas para as mulheres mais comuns, você precisa de dick game, você precisa de aparência. Não tô falando que você tem que ser shed. Você tem que estar um cara que você tem que estar em forma, que ela tem que se atrair por você sexualmente, pela sua aparência. Não precisa ser shed para a mulher se atrair. Lógico, se ela não for Stacy, como eu expliquei, tá? Um cara que treina, um cara que cuida da aparência dele, um cara que se veste bem, um cara que está em forma. Então você tem que ter dick game, você tem que estar em forma, e terceiro, você tem que ter atitude. Uma coisa que falta muito nos caras hoje em dia para se relacionar sexualmente, os incels, por exemplo, eles acham que eles são feios, que não sei o que lá. Na verdade, irmão, o que falta para você é atitude, cara. É você chegar na mina, é você trocar ideia, é você falar o que você quer realmente, é você pegar o que você quer. É você ir lá e tomar o que você quer. Você fala, eu quero isso e eu vou tentar conseguir o que eu quero. É você ter atitude, você ter iniciativa. Então são essas três coisas basicamente que você precisa para se relacionar casualmente hoje em dia. Dick game, tá em forma e iniciativa. Isso é uma coisa que falta para os caras. E outro ponto que eu falei, que definitivamente, irmão, eu vou reforçar para vocês isso, rapaziada, que é assim, se você for um cara que se você estiver esperando, se você tiver essas coisas aqui, e você estiver esperando conseguir Stacy, conseguir mulher nota 7, nota 8, nota 9, nota 10, você não vai conseguir só com esses três, irmão. Mesmo se você for um cara que você tem dick game, que você tem atitude e que você tá em forma, só com esses três, generalizando, você não vai conseguir as mulheres nesse nível, se você não tiver as outras coisas que eu expliquei que normalmente você tem que ter. Só com esses três você não vai conseguir sexo, principalmente sexo casual com essas mulheres, você não vai. Por que eu tô falando isso? Porque tem muito cara que é incel de mulher bonita. Tem muito cara que ele é fake cel. Eu não sei se fake cel é isso, eu tô presumindo que seja. Tem muito cara que é fake cel, rapaziada, que ele é incel de Stacy, que ele é incel de mulher nota 7 pra cima. Irmão, se você tiver essas três características que eu falei pra você, e você ficar só querendo, exigindo, esperando conseguir Stacy e mina muito gata, você não vai conseguir só com esses três, irmão. Generalizando. Você não vai conseguir. Mas mulher normal, entendeu? Mulher comum aí, nota 6, 6,5, vou usar número para ficar claro. Você vai conseguir se relacionar sexualmente. Agora, se você ficar com esse preconceito, eu não fico com mulher mais velha, entendeu? Eu não fico com mãe solteira e não sei o que lá, tá certo? Tem cara que ele é incel porque ele não quer se relacionar com essas mulheres. Não tô falando pra você namorar e casar com elas, não é isso que eu tô falando. Mas tem muita mulher, rapaziada, de qualidade, entendeu? Que é mãe solteira e que é balzaca. Mas não precisa casar com ela, é isso que eu quero dizer. Não tô falando também que o leitado e gosto eu já falei que é uma puta de uma ilusão do cacete. Mas assim, pra você sair e curtir com ela, tem muita mulher que quer esse rolê com um camarada igual você, irmão. Que tem essas três características que ela só quer curtir sexualmente. E foi o que eu falei, cara. Às vezes não precisa nem ser mãe solteira ou mulher aí que já passou da fase de epifania. Se você, cara, ficar com uma garota aí mais comum, se você aceitar uma garota magra, uma garota que não é linda, que chama atenção na academia, que é uma garota mais comum, você vai conseguir também aí, que às vezes não é mais mãe solteira e que não passou da fase de epifania. Mas agora, se você for um cara que você tá esperando essas minas, que os filmes ficam enfiando na nossa cabeça, igual no Spider-Man, entre outros, que é só mina linda, só mina maravilhosa, que todo homem quer, eu falei, eu também quero, todo homem, só que eu não acho que eu mereço, essa é a diferença.
Mas todo homem no seu coraçãozinho deseja uma Stacy, essa é uma realidade. Se você não quebrar essa ilusão, essa esperança, essa expectativa no seu coraçãozinho, entendeu? Você vai às vezes continuar com a sua régua lá em cima e consequentemente pode ser que você seja um desses camaradas que é incel de mulher bonita, que é incel de Stacy, quando tem todas essas mulheres que provavelmente você conseguiria converter no mercado se você simplesmente mudar a sua estratégia sexual, entendeu? Desconstruindo essa ilusão que você tem no seu coraçãozinho de que um dia você vai conseguir uma Stacy, uma mina linda, maravilhosa, beleza? Tamo junto, um abraço.